Abençoados pela palavra, a voz de Deus falando ao seu coração. Daniel, o futuro revelado. Em sua santa palavra, Deus deixou informações importantes com relação ao futuro deste planeta. A forma com que Deus fará o resgate da humanidade caída. E o livro de Daniel, por ser um livro profético, nos traz informações do passado, do presente e também do futuro, todas relacionadas com o plano de Deus e com o seu objetivo de reestruturar este mundo caído em pecado. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos falar com Deus. Nosso Deus, Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos a oportunidade que temos de ter em nossas mãos a Tua santa palavra. Que o Senhor, neste momento, fale aos nossos corações e que nós possamos entender os Teus objetivos para este mundo, para este planeta e também para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. O livro de Daniel nos traz informações do plano de Deus ou dos planos de Deus para este mundo. O seu envolvimento com a história humana e o seu plano de resgatar o ser humano ou a raça caída e restabelecer um novo céu e uma nova terra. O livro de Daniel começa com o cumprimento de uma profecia. Nós vimos na introdução do estudo deste livro que Ezequias mostrou todos os seus bens àquela comitiva que veio de Babilônia. Então o profeta Isaías disse a Ezequias que um dia esses homens viriam de Babilônia, isto é, o exército de Babilônia viria, cercaria a cidade de Jerusalém, levaria todos os bens, todos os tesouros para a Babilônia, inclusive os seus descendentes, para servirem no palácio do rei. Em Daniel, capítulo 1, verso 1, nós vemos o cumprimento desta profecia. Vamos ler juntos. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. Isto é, cercou a cidade. O seu objetivo, conquistá-la e levar os tesouros pertencentes a Jerusalém para Babilônia. Apenas um parênteses aqui. Nos tempos antigos era comum colocar nos filhos nomes que representariam no futuro a sua personalidade ou até mesmo a sua maneira de viver. Nabucodonosor, o que significa este nome? Significa prece ao deus Nabu por proteção. Agora, quem era o deus Nabu? Os babilônios tinham vários deuses. E dentre esses deuses estava Nabu, que era considerado filho do deus Marduk, o deus maior da Babilônia. Nós vamos entender um pouquinho mais à frente a importância desses deuses no cumprimento das profecias e o que eles significavam também para os babilônios. Mas fato é que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, a conquistou, tirou do templo os utensílios que ali estavam, bacias de ouro, de prata, taças de ouro,
e levou esses tesouros para a Babilônia. Levou também alguns cativos. E dentre esses cativos, haviam 4 jovens. Veja aqui qual é a descrição desses jovens. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, jovens de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então nós vemos aqui que o rei pediu que selecionasse entre os cativos alguns jovens que pudessem servir no palácio. E dentre esses jovens foram escolhidos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos então conhecer o significado do nome dado a esses jovens. Daniel recebeu o nome de Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. Ananias recebeu o nome de Sadraque, ordem de Acu, que era considerado o deus da lua. Misael recebeu o nome de Mesaque. Quem é como Acu, o deus da lua? E Azarias recebeu o nome de Abednego, servo de Nabu, que era o deus considerado filho de Marduque, o maior deus da Babilônia. Então, como nós vimos, o objetivo, ao trocar os nomes desses jovens, era fazer com que eles esquecessem a cultura do seu país, esquecessem o seu Deus e passassem a adorar os deuses da Babilônia. Que eles assimilassem a cultura de Babilônia e ao assimilar a cultura da Babilônia, eles estariam aptos a servir no palácio do rei. Mas a Bíblia nos diz que Daniel colocou no seu coração, Daniel e seus companheiros, colocaram no seu coração permanecerem fiéis a Deus. E aí surgiu o primeiro e grande desafio. O rei ordenou que a alimentação desses jovens fossem fornecidas de acordo com a própria comida do rei. Isto é, aquilo que o rei comia, esses jovens deveriam também comer. E haviam ali muitas iguarias, inclusive alimentos oferecidos aos deuses babilônicos. Daniel e os seus companheiros perceberam que aquela influência poderia ser negativa para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento espiritual, eu diria até mesmo para o seu testemunho diante daquele povo gentil. Então eles tomaram uma decisão: não comerem das iguarias do rei. Daniel se dirigiu ao oficial e pediu que fosse fornecido a eles um outro tipo de alimentação: legumes e água. A princípio, o oficial ficou temeroso, mas eu entendo que Daniel já estava exercendo uma influência sobre o oficial. E aí foi permitido que Daniel e os seus companheiros se alimentassem durante 10 dias da alimentação proposta: legumes e água. E ao final dos 10 dias seria feita uma avaliação para saber como estava o desenvolvimento deles. Se eles estavam acompanhando o crescimento e o desenvolvimento intelectual dos demais que foram escolhidos também para servirem no palácio do rei. E veja qual foi o resultado.
o oficial atendeu o pedido de Daniel e dos seus companheiros e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Aqui vem uma orientação importante para nós que vivemos hoje. Num mundo onde grande parte dos produtos são industrializados, em que as pessoas estão enfrentando sérios problemas de saúde. Qual seria a orientação de Deus com relação ao nosso bem-estar físico e com relação à nossa saúde? Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, existe uma recomendação de Deus. Eu diria até uma ordem, uma determinação. Aqui eu leio o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, também faz parte do nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Existem pelo menos 5 orientações importantes para nós termos boa saúde. E eu gostaria de rapidamente apresentar a você esses 5 caminhos, digamos assim, para que nós tenhamos uma boa saúde e tenhamos também bem-estar físico, emocional e espiritual. Primeiro, deveríamos usar de uma forma muito ampla e cotidiana, respirarmos ar puro. De preferência no período da manhã, se for possível, nos aproximarmos de alguma árvore e ali respirarmos o oxigênio que é produzido por esses vegetais. A árvore, ela transforma o gás carbônico em oxigênio. E o oxigênio é muito importante, inclusive, para o nosso desenvolvimento intelectual. A oxigenação do cérebro nos traz melhor saúde e bem-estar. O segundo aspecto, o segundo conselho para termos boa saúde é tomarmos água pura, por dentro e por fora também. Mas como devemos tomar água? Eu trouxe aqui o meu copo de água. Eu gostaria de exemplificar para você qual a melhor forma, qual a melhor maneira de tomarmos água. A água deve ser tomada em pequenos goles e ser saboreada. Quando nós tomamos a água devagar, saboreando, as nossas células assimilam os nutrientes importantes da água. Água pura, por dentro e também por fora. A terceira atitude que podemos tomar ou ter para termos boa saúde é praticar exercícios físicos. Os exercícios são essenciais para o nosso bem-estar e para o nosso desenvolvimento. Uma boa caminhada faz muito bem para fortalecer o coração e para nos dar uma melhor saúde. Pratique exercício. O exercício faz muito bem. A quarta atitude que podemos tomar ou devemos tomar é termos luz solar, isto é, experimentarmos diariamente a luz solar. De preferência, o ideal é que seja no momento em que o sol não esteja muito forte, porque o sol ou a luz solar nos ajuda a termos no nosso organismo uma melhor concentração de vitamina, especialmente a vitamina D, que ajuda também a evitar a depressão, que é o mal do século. Tem trazido tantos transtornos às pessoas. E a última recomendação é termos confiança em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam
mas permanecem para sempre. Evidentemente, as informações que eu coloquei aqui para vocês e as sugestões não partem de um especialista em saúde, mas de alguém que tem experimentado esses remédios da natureza e tem tido bons resultados. Eu tenho feito uso desses métodos na minha vida. Então lembre-se, para ter boa saúde, água pura, em pequenos goles, ar puro, luz solar, exercício físico e confiança em Deus. Tenha certeza que se você usar esses métodos, você terá uma melhor saúde física, emocional e também espiritual. No final de 3 anos, aqueles jovens foram levados diante de Nabucodonosor. E ali foram feitas a eles várias perguntas. E veja o resultado que eles obtiveram por serem tementes a Deus e por escolherem uma alimentação saudável. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos os que foram ali levados diante do rei para serem experimentados, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Veja só o resultado da fidelidade a Deus e da escolha de uma alimentação saudável. Aqueles jovens que saíram lá de Judá, de Jerusalém como cativos, se tornam agora os principais assessores do rei Nabucodonosor, o governante de uma das mais poderosas nações que o mundo já conheceu. Então, vale a pena escolher o caminho certo. Vale a pena ser fiel a Deus. Eu sei que você pode estar experimentando muitos desafios e até provas, mas lembre-se, aqueles que forem fiéis a Deus no pouco, Deus lhes dará oportunidades maiores. Nos pequenos detalhes da nossa vida, nós demonstramos nossa fidelidade a Deus. E tenha certeza que se nós formos fiéis, Deus será também, ou sempre é, fiel àqueles que o temem. Que Deus te abençoe. Que nós nos encontremos no nosso próximo estudo, que será o capítulo 2. O sonho do rei Nabucodonosor e o que ele significa para nós que vivemos hoje. Eu convido você a orarmos neste momento. Nós agradecemos nosso Deus e nosso Pai pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Abençoe a cada pessoa que assistir a este vídeo. Que ela possa colocar no seu coração o desejo de ser fiel ao Senhor. Que possa colocar no seu coração também o desejo de buscar uma alimentação saudável. E que ao termos um relacionamento com o Senhor, nós possamos crescer física, intelectual e espiritualmente. E que possamos nos lembrar de que a Tua Palavra é a verdade. É uma lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos neste momento. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.